Buongiorno, signori e signori. O cenário tá ruim, né? De mal a pior, cada vez eu venho com um cenário diferente. Na verdade, um enquadramento, né? Falando de mal a pior, eu tô doente. Então, pra quem não sabe o que comentar, minha voz vai sair meio fanha, tá? Mas pra quem não sabe o que comentar, deixa alguns comentários aí desejando saúde à minha pessoa. Vamos lá, pessoal. Rodada 6 do Super Italiano, o campeonato mais disputado dentre todas as grandes ligas do mundo. Não só top 5 ligas europeias, mas é a mais disputada de todos. É a mais. Não imagina pra alguém dizendo, pô, o Brasileirão é mais disputado que a Série A. Pô, cara, qual é? Vai nessa não. Não inventa não. E da agorinha, o G4 do italiano era composto por 4 times que ficaram fora do top 10 da temporada passada. Que outro campeonato proporciona isso? Nem o Brasileirão. Nem o Brasileirão faz isso. Então vamos lá, o Milan começou ganhando de 3-0 do Lecce, o sucesso do 4-0 O sucesso do 4-4-2 do Milan começou a dar resultados, colher frutos, e eu acho que o Milan está se preparando para poder voltar a ser um time muito forte. Lembrando que o Milan, que jogava inferior ao que joga esse 4-4-2 do Milan nessas 2 rodadas de italiano, já chegou a uma semifinal de Champions League. Então o céu é o limite, cara. O Borussia Dortmund despretensiosamente chegou à final da Champions League passada, ficou em quinto colocado da Bundesliga. Realmente foi o quinto melhor alemão, porque o Stuttgart, o Leipzig, o Bayern e o Leverkusen foram melhores do que o Borussia, e o Borussia estava lá na final da Champions. Então, despretensiosamente, vai apenas ganhando seus jogos e você chega até a final da Champions League e você pode ganhar a Champions League. Cara, o Léo, beleza. O Rafael Leão, eu misturei o Leão com o Theo, é porque meu roteiro tava aqui do lado, eu botei aqui pra frente. O Rafael Leão e o Theo voltaram a fazer as jogadas juntas. Theo Hernandes jogou muito bem nessa partida. Eu acho que a primeira rodada do italiano, que o melhor jogador, o melhor lateral não é o Di Marco. É muito bom pro Theo, porque o card no FIFA não é mais FIFA, né? No EA do Theo é 2 vezes melhor do que o Di Marco, que eu acho um exagero. O time está muito bem agressivo na recuperação de bola, ele erra bastante, o 4-4-2 do Milan. Não existe um matador ali, o setor ofensivo é composto por Rafael Leão, Morata, Tammy Abraham e Pulisic. São 4 jogadores de apoio, então vai ter muita jogada grande criada, grandes chances criadas na verdade. Eles vão estar sempre buscando passe, é um futebol direto do Milan, mas é bem fluido. Como é que eu posso dizer? Eles estão sempre procurando passe para frente, mas de forma organizada. E quando chega uma oportunidade, às vezes pro Pulisic ele vai tocar, ou então o Morata vai tocar. Então as oportunidades do Milan são quase todas dentro da área. Cria muito bem esse time. O Udinese e Inter, cara, se inscreve no canal. O Udinese e Inter protagonizaram um dos melhores jogos do fim de semana. Foi avisado aqui no canal, foi avisado nesse quadro, não nesse enquadramento ruim, mas nesse quadro da rodada do italiano, que isso seria um grande jogo. A Udinese, há 2 rodadas atrás, era líder do italiano e não existe jogo fácil fora de casa no italiano. Fratesi, cara, gol em 45 segundos, o Fratesi marcou, ele tem que ser titular. Ele tem que ser titular. Não vi Fratesi e Barella jogarem juntos, claramente são os 2 melhores. Não vejo por que o Inzaghi não coloca os 2 juntos. O Mkhitaryan claramente não é a melhor opção para ser titular. O Zielinski está bem. O Fratesi está muito melhor. O Fratesi e Barella, cara, tem uma coisa que pode ser criada, algo próximo ao que foi Xavi e Iniesta. Não estou falando de grandeza, mas de química. Os 2 são titulares na seleção italiana. E os 2 são da Inter de Milão. Não tem por que não escalar os 2 juntos. Mas o Inzaghi não vê um modelo tático que os 2 caibam juntos. Não entendo por quê. Porque pra mim é Çalhanoğlu de volante, registro. Aí o Fratesi na meia esquerda e o Barella na meia direita. Cara, o Çalhanoğlu fez uma partida absurda. Eu acabei de falar dele de volante e registro aqui. É um absurdo que joga o Çalhanoğlu, né? Inclusive na Champions ele fez um golaço de falta, ele protagoniza passes longos. Gente, é divino. É divino. Ver o Çalhanoğlu jogar é muito divino. Pra quem sente saudades de regista, como o Gerrard, como era o Lampard e o Pirlo,
Cara, ele é o único agora, porque o Kroos se aposentou, né? Não tem muitos registros. Lautaro faz um gol muito feio, a bola vem pro Lautaro, ele não consegue dominar, bate no zagueiro, volta pra ele, bate nele sem querer e entra no gol. Muito feio. Mas foi o primeiro gol dele da Série A, volta a confiança, e aí logo em seguida ele faz um golaço. Faz um gol a lá Lautaro da temporada passada que a gente conhece. E cara, o que a Inter aproveita bem na bola longa, se vocês puderem olhar os melhores momentos, ver o Bastoni dar um grande passe para criação. É muito triste porque essa estatística do Bastoni não fica muito concreta pra gente. Ele dá um passe pro Thuram, que vai ganhar a primeira bola e vai sobrar pro Lautaro, e aí o Bastoni não ganha assistência e nem gol. Para os torcedores do São Paulo, o Brenner, ex-São Paulo, estava lá no final do jogo, ele veio do banco. Ele pressionou bem o time da Inter, recuperou a bola e deu uma assistência pro gol do final do jogo. Foi 3-2, difícil, mas tranquilo. Cara, Génova 0, Juventus 3. A Juventus tem 6 rodadas, né? O italiano tem 6 jogos. Eles fizeram 3 empates de 0-0 e 3 vitórias de 3-0. Eles só conhecem 2 resultados. Isso aqui tá incrível demais. E foi um resultado difícil. O Génova ele já tinha segurado um empate contra a Inter, na estreia do italiano, e tinha segurado um empate contra a Roma também, que eu não lembro agora se foi o motivo da demissão do De Rossi. Eu tenho que falar pra vocês o quanto eu estou maravilhado com o Koop Meiners jogando como construtor na Juventus. Lá na Atalanta, dependendo de como era o adversário, o Koop Meiners seria volante, como foi na final da Europa League, ou então ele seria meio atacante, como seriam os jogos onde a Atalanta é mais ofensivo. Mas o Koop Meiners é meio atacante na Juventus, é construtor de apoio ali, fica centralizado entre 2 volantes anterior a ele, um ponto esquerdo, um direito e um centroavante. 4-2-3-1 com ele centralizado. Gente, eu não vejo nenhum construtor ofensivo jogando tão bem quanto o Koop Meiners. Cara, ele chegou agora na Juventus. Parece que ele conhece o time há muito tempo. Ver o Koop Meiners jogando lembra um pouco a fase boa do Ozil lá no Arsenal. Eu até recomendo que você olhe os melhores momentos dessa Génova 0 e Juventus 3. É lindo, é lindo. Um dos gols é absurdamente lindo. Na verdade, tem um gol de pênalti. Os outros 2 ele participa. É o construtor ofensivo. É o melhor construtor ofensivo que eu tô vendo nesse começo de temporada. É claro que o De Bruyne tá dando uma baixa aí, mas o De Bruyne não chega a ser tanto assim, só construção, mas o Koop Meiners está ali e parece que a mente dele está conectada com todos os jogadores da Juventus. Fala assim, cara, me fala como é que você quer receber a bola, lá ele, que eu vou arrumar a bola para você. Lá ele ao quadrado, né? Mas ele tá simplesmente assim. O Vlahovic, assim como o Lautaro, eu acho que ele perdeu um pouco da timidez, talvez seja isso. A Juventus sofreu, o que aconteceu? A Juventus começou bem o campeonato, começou a chegar os reforços, e os reforços que seriam os titulares para o time ficar mais forte, o time piorou. Aí vem 3 empates seguidos do 0-0 na Série A. Só que a química vai melhorando, que é o caso do Koop Meiners, é o caso do Conceição, é o caso do... O Douglas Luiz ainda não virou titular. Na minha cabeça ele foi contratado pelo valor que foi pago para ser titular. Então tem muito disso. A Juventus é o pior time para se adaptar na Série A. E agora que ele está se adaptando, então bora ver como é que vai ser as próximas rodadas. Bologna 1, Atalanta 1. Cara, a Atalanta jogou bem. A Atalanta meteu 2 bolas na trave, dominou a posse de bola. Mas se quiser vaga na Champions, não pode ficar empatando assim 1-1 contra o Bologna e vindo de uma derrota contra o Como. Não pode, essa Atalanta eu acho que vai ficar de fora do Champions. E a dupla de ataque, Charles De Ketelaere e Lookman. Cara, os 2 não são centroavantes, né? Vamos começar por aí. Foi a dupla de ataque que foi o jogo desastroso contra o Real Madrid, que a Atalanta criou muita chance, mas ninguém marcava, parecia que ninguém sabia marcar gol. É claro que com todo o respeito ao De Ketelaere e o Lookman fez 3 gols no final da Europa League, mas uma coisa é você estar posicionado como centroavante. Esse ataque não pode mais ser escalado, cara. Eu sei que tá sem o Scamacca, mas arruma um centroavante da base e coloca o Lookman e o De Ketelaere como meio atacantes. Os 2 centroavantes é quase como se você tivesse 2 falsos 9 no time. Nem sei se essa expressão existe, a pluralidade, falsos 9. Não dá certo isso de jeito nenhum. Todo mundo de olho no Castro, camisa 9 do Bologna, tá? Ele tá sendo um centroavante clássico, camisa 9, para quem gosta, e ele tá mostrando um primor
na finalização. Sabe aquela finalização do Endrick contra o Stuttgart? Só que aquela foi bem mais longe. Mas o Castro vem de 2 rodadas marcando com finalizações de fora da área. E são questões de tipo assim, a bola tem espaço ali, ele finaliza e faz um golaço. É o clássico camisa 9 que recebe a bola e busca o espaço do chute. É completamente diferente do que era o Zirkzee. Eu não vou dizer que o Castro vai fazer o número de gols do Zirkzee, porque aquele Bologna era muito superior, mas que tá muito interessante de ver esse Castro jogar, viu? Torino 2, Lazio 0, partida muito boa de Guendouzi na construção, marcando. Ele foi primor defensivo e ofensivo para o time. O Torino perdeu a liderança, não podia perder, cara, perder para Lazio, hein? Na sua casa, em Turim, você não pode. Se você quer ser líder italiano, não pode, perdeu a liderança, né? Apesar do resultado de 3-2, a Lazio jogou sem dificuldade, que fique claro isso bem daqui, tá? Agora eu não me lembro com exatidão, mas eles vão chegar no segundo gol depois que já tá 3-1. Roma 2, Veneza 1. Vitória sofrida para Roma contra um dos times que subiu da segunda divisão e que é candidato para não cair. Isso aí também não pode. Eles estavam sem Dybala, que era dúvida. O time acabou de perder o De Rossi, a segunda rodada sem o De Rossi, mas mesmo assim, cara, você não... A Roma tá há 2 temporadas pegando vaga da Europa League. A ideia de um projeto é ele ser sucessivamente progressivo. Então você tem que subir para Champions em algum momento. Agora eu acho que eles ainda estão pagando pelos pecados que foi demitir o Mourinho na temporada passada. Não vou entrar em muitos detalhes. Como 3, Hellas Verona 2. Cara, o Como aprendeu o que é ganhar na Série A e gostou bastante. Porque o Como não quer largar de ganhar 2 vitórias seguidas. O futebol do Como. Como joga o Como? Cara, é muito interessante. Para quem não sabe, o Como é treinado pelo Cesc Fábregas, técnico espanhol. O técnico espanhol está muito em alta hoje em dia. Eles têm a filosofia do tic-tac lá. E para quem gosta, assiste como joga o Como. O Como realmente joga como jogaria o Guardiola se fosse treinando um time que acabou de subir da segunda divisão. Que o Como é isso mesmo. Eu sei que o Como tá atrapalhando muitas coisas aqui, porque em português Como é outra coisa, não é o Como o time. Mas joga muito bem esse Como. Como joga o Como é uma manchete para qualquer um querer fazer aqui. Acho que eu vou até fazer um vídeo aqui. Deixem nos comentários se vocês querem. Deixem no comentário como joga o Como. Como ele joga com posse de bola, com tic-tac, com passes de primeira, menos finalizações, controle de posse de bola, recuperação alta. Isso daí é o Como. E são filosofias espanholas que a gente vê no Arteta, no Guardiola, Cara, mais técnicos espanhóis... Pô, agora vai ficar devendo, mas vocês estão ligados como os espanhóis jogam, né? É só ver quem eles formaram nessa geração aí. Xabi Alonso, Xavi... Empoli 0, Fiorentina 0. Jogo ruim, viu? Só isso que eu vou dizer. A Fiorentina tá há 3 temporadas, eu acho, indo pra Conference League. E se quer almejar algo mais do que isso... tem que ganhar do Empoli, que também é candidato a cair. Eu sei que não existe jogo fácil fora de casa, no italiano, mas a vaga da Champions é demais, né, para Fiorentina. A vaga da Europa League precisa de times com essas determinações. Napoli 2, Monza 0. O Napoli consegue uma vitória fácil com o Monza. O Monza é um candidato para não cair também. Cara, o italiano é muito candidato para não cair, porque é a liga mais disputada de todas hoje. Ano passado ele foi muito salvo pelo Di Gregorio, que para mim foi o melhor goleiro das top 5 ligas europeias. Hoje ele está na Juventus, então vai ser difícil do Monza progredir. Ele vai brigar para não cair de novo, provavelmente. Ganhou de 2-0 fácil e perdeu na posse de bola. Do jeito que a gente conhece o Conte, né? Ele conseguiu perder a posse de bola para o Monza numa vitória de 2-0 em casa. É curioso como isso acontece. Mas é o estilo do Conte e ele já é líder do italiano. O Conte chega e o trabalho é imediato, é incrível isso, né? Campeão italiano com a Juventus, campeão italiano com a Inter, tá querendo ganhar agora com o Napoli, foi campeão inglês com o Chelsea na era Guardiola. É de se admirar o que faz o Conte em pontos corridos. Ele assemelha muito o Guardiola, não o estilo de jogo, mas os dois têm essa experiência em pontos corridos.
O McTominay chegou muito bem pro Napoli, caiu como uma luva. Cara, um volante com a inteligência de movimento. Eu sei que muita gente gosta de criticar o McTominay, mas a inteligência de movimentação que ele tem sem bola é algo muito valorizado. Ele, tecnicamente, podemos dizer que ele é um nível 6 ou 7, fisicamente 6 ou 7, mas a inteligência que ele tem de movimentação de bola é quase como de um centroavante. Tanto que o pessoal gosta de dizer que ele é fraco, mas ele marca muitos gols para um volante. Muitos gols. Isso é que o Conte quer. O Lukaku ganha a primeira bola, abre espaços, o McTominay entra entre os corredores internos e vai sair gol. Eu acho que vai ter muita coisa boa desse McTominay no Napoli. O Politano faz um golaço que me deixa triste, porque eu quero que o Neres entre no lugar dele. Na verdade, eu quero que o Politano vire meia lateral e o Neres entre como meia atacante ou ponta direita. Eu acho que cabe os dois na formação. Mas o Conte não consegue enxergar dessa mesma forma que eu. Ele é o treinador, né? Eu só tô gravando vídeo aqui. Então vai ficar difícil pro Neres virar titular. 5 partidas, 3 assistências. Lembrando que as 3 primeiras partidas ele veio do banco, deu as assistências. Depois de enfrentar a Juventus vindo do banco, não participou para gol. E esse jogo contra o Monza também não participou para gol. Cara, o último jogo, Parma 2, Cagliari 3. Por incrível que pareça, cara, eu ia dizer que foi o melhor jogo do fim de semana, mas foi na segunda-feira. Mas a rodada, top 5 ligas europeias, esse aqui foi o melhor jogo de todos. Prometeu nada e entregou tudo. Que eu não assisti, mas quem assistiu ganhou na loteria. Olha só, por incrível que pareça, 13 grandes chances criadas em 90 minutos. Cara, isso é quase uma grande chance a cada 9 minutos, se a gente contar acréscimos. É difícil de ver isso no alto nível do futebol europeu até. Teve golaço, teve jogada bem construída, teve 2 viradas, teve 2 gols no minuto 87. Só que Parma e Cagliari, acho que ninguém quer saber disso, né? Bom, galera, é isso aí, a nossa tabela do italiano, ele já vai começando a desenhar o que a gente conhece, né? O G6 está com Napoli, Juventus, Milan, Inter, Torino e Empoli, que são as 2 surpresas aí. Olha aí, eu falando que o Empoli vai brigar para não cair e tá fazendo uma boa campanha. É claro que temos que ser realistas, né? Não é que o Empoli vai brigar para não cair. Começamos a temporada, alinhamos os elencos, fazemos as projeções e o Empoli tá ali. O Empoli pode surpreender. O Bologna era um time de meio de tabela até conseguir o 5º colocado e a vaga para a Champions League. Bom, galera, o vídeo foi isso. Deixem likes, comentários, peçam mais vídeos aí pro Ponto Contra e valeu essa moral!